Neemias capítulo 1, vamos ler todo o capítulo e extrair daqui verdades fundamentais para dar norte à nossa vida. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio, e perguntei também acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Essa palavra opróbrio significa vergonha, desprezo, humilhação. Os muros de Jerusalém estão derrubados e suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço também confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas, se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. No capítulo 2, versículo 1 diz assim: e no mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto tristeza de coração, senão tristeza de coração. Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, e respondi ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Espírito Santo de Deus, toma nas tuas mãos a tua palavra, toma este que fala e aqueles que ouvem, para que nesta manhã a tua profecia flua deste lugar, como tantas vezes tem acontecido, para trazer a nós encorajamento, edificação, consolo, exortação, disposição para o trabalho que precisamos fazer.
Usa a experiência de Neemias nesta manhã, Pai, para nos mentorear, para nos instruir, para nos impulsionar para os projetos que Tu tens colocado diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. O tema desta manhã que eu queria compartilhar com vocês é este aí: resoluções. Descubra as resoluções que moldam o seu destino. O que são resoluções? Resoluções são aquelas decisões que você toma, mas não é uma decisão comum, não é uma decisão assim qualquer. Resolução é aquela decisão que você pondera, que você reflete, que você é capaz de escrever. Os grandes homens do passado, do cristianismo, Edwards e outros, Finney e outros, eles tinham o hábito de, quando eles buscavam a Deus por alguma coisa, por uma coisa relacionada ao seu futuro, relacionada ao seu destino, quando eles descobriam algo em relação aos propósitos de Deus para a vida deles, eles passavam tudo isso por um processo. Eles não saíam fazendo as coisas de qualquer forma. Então eles sentavam, ponderavam, como fez o Roberto hoje pela manhã aqui comentando conosco dessa decisão. Ele ponderou, ele orou, ele regou isso com oração, ele pediu conselhos, ele refletiu. E depois ele resolveu. Resolução é uma deliberação de forma consciente, quando você já toma fica atento a todas as situações que estão ao seu redor. Uma resolução não pode ser tomada assim de qualquer forma, de forma precipitada, de forma superficial. Resolução é aquilo que você pode escrever, que você pode publicar, que você pode falar. É aquilo que está envolvendo você com a grande certeza. Porque você já estudou os cenários todos. Você já olhou detalhadamente as ameaças que aquela decisão sua, aquela resolução sua pode levar. Você já olhou as ameaças. Você já elencou as ameaças. Mas também se olha para o outro lado e você vê as oportunidades. Então você olha, pondera as duas coisas, ameaças e oportunidades. Ameaças e oportunidades, porque todas as resoluções da nossa vida, elas permeiam esses dois pontos, que são antagônicos e são normais, e são importantes. Você não pode tomar uma decisão, uma resolução, olhando só as oportunidades. Você corre o risco de desprezar as ameaças e não prever aquilo. Não prever. Você não pode só olhar as ameaças, porque senão você não decide nada. Você não enxerga a oportunidade. Então nós fomos chamados por Deus para ser pessoas equilibradas, andar em equilíbrio, que não despreza as ameaças, não despreza os riscos, mas enxerga as oportunidades. Fazem as previsões aqui, fazem o planejamento aqui. Planejar é algo de Deus. E então tomam resoluções, depois de analisar os dois lados. Isto é um princípio que ajuda você em qualquer área da sua vida. Na área comercial, na área de empreendedorismo, na área de casamento, na área sentimental, na área ministerial, qualquer área. Você vai ter sempre as ameaças e sempre as oportunidades. Neemias estava vivendo um momento assim. Ele estava numa zona de conforto. Deus adora mexer em pessoas que estão na zona de conforto. Você está na zona de conforto? Está tudo certo na sua vida? Tudo tranquilo? Deus ama mexer conosco quando nós estamos tudo certinho. Tudo planejadinho. Ele adora mexer com a gente nesse sentido. Então Neemias tomou algumas resoluções. Eu vou falar com você sobre 4 resoluções que Neemias tomou, só nos primeiros versos aí, para trazer princípios para a sua vida. Descubra as resoluções que moldam o seu futuro. Se você caminhar por esse caminho que Neemias... Eu tenho dito que eu estou sendo mentoreado esses dias por Neemias. Tudo que eu tenho lido tem relacionado a Neemias. Já li o livro dele várias vezes.
é um dos melhores livros de planejamento e gestão que já existiu, porque ele foi um cara fantástico. Ele conseguiu acertar muito nas suas decisões e você vai saber por quê. Vamos lá. Primeira frase que quero colocar para você pensar. Leia comigo em voz alta essa frase, por favor. É uma frase para você refletir. Vamos lá? Nossas... Vou fazer o contrário, pergunta agora. O que é que molda o seu destino? As nossas? Mas as pessoas comumente falam isto. Quando se trata de destino, o que elas falam? Se eu tivesse uma melhor condição, se eu estivesse numa melhor situação, se eu tivesse nascido numa outra casa, tivesse uma outra família, tivesse uma herança, tivesse estudado num colégio X, estão falando de condições. Se eu tivesse nascido numa outra nação, na Dinamarca, né? Já pensou? Na Irlanda, os países desenvolvidos, são as minhas condições. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não tenho condição para isso. Normalmente, nós não moldamos nossas decisões, nós não moldamos nosso destino pelas nossas decisões, na nossa cabeça. Olha que nós somos engraçados, todo mundo sabe. Olha que eu perguntei, todo mundo disse, não, são as nossas decisões. Mas na prática, nós damos 1000 desculpas, fortalecendo o não fazer, o não avançar, o não concluir, o não empreender, baseado nas nossas condições. Nós olhamos apenas as ameaças. Olhar as condições é você olhar para as ameaças. Onde já se viu, você vai querer empreender agora, num país assim. Onde já se viu, é hora de segurar, é hora de reter, não é hora de investir. Pelo contrário, é hora de investir sim. Os melhores imóveis são comprados agora. Ontem eu vi ainda um comentarista na Band de economia falando isto. Que em meio às maiores crises, a crise que quebrou os Estados Unidos em 2008, surgiram grandes corporações, porque os caras enxergaram as oportunidades, não ficaram olhando as ameaças. Então, meus irmãos, nós temos que saber hoje para onde nós vamos olhar. Porque não são as nossas condições que vão moldar o nosso destino, não. Não é a sua condição financeira, não é a sua condição social, não é a sua condição espiritual. São as decisões que você vai tomar. São as decisões que você está tomando. São as decisões que você tomou. São as decisões que você vai tomar, é que vão moldar o seu destino. Então vamos olhar 4 decisões que Neemias tomou. Vamos a elas. Primeira decisão que ele tomou. Ele se interessou. A palavra de Deus diz assim, quando ele soube que eles chegaram ali, no reino que ele estava na Babilônia, Neemias, para você contextualizar só um pouquinho para você, porque eu não quero gastar muito tempo com essa coisa histórica, ele, diz os historiadores, que ele nasceu praticamente num cativeiro. Ele não havia morado em Jerusalém, e então foi deportado de lá. Não, ele nasceu no cativeiro, ou seja, ele não viu, ele só recebia notícias. Ele não sofreu aquilo que eles estavam sofrendo ali, mas ele era um homem de Deus, ele é um homem conectado com Deus, e as pessoas conectadas com Deus ouvem a Deus, Deus fala com elas, e ele era um homem assim. E quando ele soube que chegaram ali alguns dos seus irmãos, alguns compatriotas, Anani, por exemplo, que ele cita aqui, ele se interessou. Ele não fingiu de morto, como a gente costuma dizer, né? Não ficou alheio. Ele não foi um alienado. Ele se interessou, ele foi até eles.
Ele perguntou pelos judeus, ele perguntou pela sua cidade. Se você quer ser um reconstrutor, se você quer construir algo na sua vida, ou reconstruir algo na sua família, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida ministerial, primeiro ingrediente que você precisa ter para analisar as oportunidades, você precisa se interessar. Não há como acontecer mudanças na nossa vida se você não se interessar. Eu vejo o pastor Gil desenvolvendo um trabalho maravilhoso aqui com o Celebrando a Recuperação, que trata aqueles que têm algum tipo de dependência, química ou não química. E eu vejo a luta deles quando a pessoa não tem interesse. Quando aquele, né, Gil, que vai participar do projeto não tem interesse. A mãe morre de falar com o Gil, a avó vem, tem avós. Eu fui aqui já. Tem avós que não são dependentes, elas estão aqui todas as quartas-feiras com o Gil, avós, chorando e clamando pelos seus netos, Vera Lúcia. Mães e pais. Mas quando a pessoa é o próprio, não tem interesse, nada acontece. Então, para que algo aconteça na sua vida, você precisa se interessar. Neemias se interessou. Não adianta o pastor Carlos Alberto se esgoelar aqui 30, 40 anos, 50 anos, e você não tem interesse nas coisas. Não adianta. Deus respeita a sua vontade, Deus respeita as suas decisões, as suas resoluções. Se você decidir ser medíocre a vida inteira, Deus vai te respeitar. Você vai ser medíocre, você não será influente, você não será líder, você não será nada. Eu decidi ser medíocre, eu quero ser medíocre. Porque a minha condição é esta. Mas se você pautar para a excelência em tudo que você fizer, Deus vai prosperar você, Deus vai abrir portas para você. Tudo começa com interesse. Os desafios ao nosso lado são trombetas de Deus para chamar a nossa atenção para você cumprir a missão. Muitas vezes necessidades surgem ao teu lado, são trombetas gritando na sua orelha. Se você quer ficar tranquilo, seja um alienado. Os alienados não percebem nada. Não percebem nada, não leem nada, não se interessam por nada. Deus não chamou você para ser um alienado. Deus chamou você para ser um Neemias. Deus chamou você para reconstruir a partir da sua vida, a partir da sua casa, não importa a condição que você esteja. Meu marido não quer nada, vou abandonar a fé. Não abandone. Tome decisão pessoal. Aqui está um filho de uma mulher que lutou 30 anos pela conversão do seu marido. Meu pai nunca quis nada com Deus. Minha mãe sempre quis. Nunca quis. Só me ensinava o que não prestava. O exemplo dele era o pior, mas o da minha mãe era o melhor. E num dado momento eu tive que olhar para a ameaça e para a oportunidade. E eu olhei para a oportunidade. Não quero ser como meu pai, quero ser como minha mãe. Eu tomei essa decisão lá atrás, aos 23 anos. Eu era o pior da família. Eu era o pior da família. Meus irmãos são tudo nota 10. Eu era o pior da família. Lá atrás surgiu uma oportunidade de eu conhecer esse tesouro maior, esse Cristo maravilhoso. E eu vendi tudo que eu tinha. E eu não recuei 1 milímetro para trás. Eu decidi. Eu me interessei. Eu resolvi. Minha mãe não resolveu por mim. Meu pastor não resolveu por mim. Meus mentores não resolveram por mim. Eu resolvi. Eu decidi. E tenho cantado aquela canção. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho não desisto. Mas é você que tem que decidir. Seu casamento está ruim? Temos falado aqui de famílias fortes. Você está esperando em quem? No Tadeu? Na Marta? No Cido? Que os mentores aí do Casado e Feliz vão dar um jeito na sua vida. Você acha que isso vai acontecer? Pensa um pouquinho. Uma oração? Ou é um trabalho? Porque se o seu relacionamento está ruim, seu casamento está ruim, você tem parte nisso. E você precisa resolver,
Você precisa decidir o que é que Deus quer, através de você, fazer na sua vida, no seu casamento. Ah, mas a minha esposa não quer. Mas se você quiser, tudo pode mudar. Ah, meu marido não quer. Mas se você quiser, você tem que se interessar. Neemias se interessou. Primeira ação que você precisa ter, primeira resolução que vai mudar o seu destino, é você se interessar. Se interessar. A informação que ele recebeu de Anani fez sentir um chamado por Deus para ser parte da solução do problema. Veja, Neemias não tinha nada a ver com isso. Isso que mais me chamou a atenção. Ele não estava no cativeiro, ele não estava sofrendo nada, ele era copeiro do rei. Copeiro do rei não era apenas um garçom, era um conselheiro. Era uma pessoa de alta confiança. Estava tudo certo. Ele vivia num reino de abundância, ele vivia no palácio. Não tinha crise para ele. Mas ele se interessou. Talvez você não esteja passando em crise, mas alguém ao seu lado está passando por crise. E isso se torna trombetas de Deus para chamar você para a batalha, chamar você para a influência, chamar você para ser agente de mudança. Deus pode começar qualquer coisa com uma pessoa que se interessar. Segundo princípio. Já estamos na metade, hein? Chegou rápido. Para você alcançar mudanças e fazer resoluções sábias na sua vida, você precisa refletir. Refletir. Tendo ouvido, diz o texto, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Esse momento foi um momento de reflexão. Ele recebeu notícias, não saiu atabalhoadamente fazendo as coisas. Não, não fez isso. Muitas vezes na nossa pressa, nós quebramos princípios. Nós, como eu disse no início, nós não observamos as ameaças. Nós só enxergamos a oportunidade. Não vemos os perigos, as ameaças. Não planejamos. E aí quebramos a cara. Para você ter uma resolução que vai moldar o seu destino, você precisa ter interesse. Depois de interesse, você precisa refletir. Refletir é você parar, é você analisar. E Neemias fez isto por vários dias. Por vários dias. Todo esse processo da notícia até o começo da execução durou 4 meses. Foram 4 meses de preparação. 4 meses. Foram 4 meses de oração, reflexão e jejum. 4 meses. Esses dias, fazendo as contas, me caiu o seguinte entendimento. Neemias gastou mais tempo de preparação do que para executar a tarefa. A tarefa toda ele fez em 52 dias. Mas a preparação foram 4 meses. Não despreze o tempo de preparação. Não pule essa etapa. Cada circunstância na sua vida é um momento de preparação. Às vezes, alguns nãos que você recebe, por algum sonho que você tem, por alguma circunstância que está à sua frente, talvez uma ameaça que apareça, não é para você desistir, é para você se preparar melhor. O segredo do sucesso na vida de tantas pessoas é a preparação. Até mesmo no esporte, as pessoas que mais vencem são os preparados. São os preparados. São os preparados. Eu tenho um amigo que trabalha no mercado financeiro. Ele congregou conosco na Vila Mariana uns anos atrás. Depois ele foi mudado, foi promovido para um outro lugar. Ele dizia assim: Osmar, eu uso as manhãs de domingo, eu acordo cedo. Mesmo domingo eu acordo cedo, eu acordo por volta de 7 horas da manhã. E eu leio todos os jornais econômicos que tem. Falei, cara, que isso? Você é doido? Falei, nossa, Marco, eu preciso me preparar. Porque a hora que eu chegar no banco segunda-feira para trabalhar, não dá mais tempo de eu ter me informado de nada que está acontecendo. Então eu me preparo domingo pela manhã. Sabe o que aconteceu com a vida profissional desse cara? Você tem se preparado? Você se prepara? Por que você acha que o Cristiano Ronaldo vai ganhar a bola de ouro de novo esse ano?
Ah, ele é um sortudo na vida. São as condições. Sabe que ele nasceu em Portugal. Não, ele nasceu pobre. Ele nasceu numa família simples. Mas ele pegou um sonho que tinha na frente dele e colocou como alvo. Sabe com quem ele compete? Com ele mesmo. Ele quer superar a si mesmo. E para isso ele se prepara. Você acha que as coisas acontecem na nossa vida sem preparação? Se eu subisse nesse púlpito aqui despreparado hoje, sem ter feito a lição de casa, você saberia que eu não fiz a lição de casa ou não saberia? Saberia. Todo mundo sabe. Se eu tivesse pego uma cola de um sermão de alguém na internet e pregado para você aqui, você dava uma gulgada aí e saberia na hora. Que eu não estou falando de revelação de experiência, estou falando estou repetindo coisas que os outros disseram. Não que isso seja mal, mas para você ser influente e para você tocar no coração das pessoas, você precisa estar preparado. Você não pode ir para uma célula ler boletim. Dirigente. Você tem que estar preparado. Por que Davi se sentiu seguro em usar uma funda e não uma lança contra Golias? Porque ele estava preparado. Enquanto ele estava lá no campo cuidando da manada das coisas que ele cuidava, das ovelhas e outros animais, ele estava se preparando. Quando chegou o momento dele intervir, ele usou a ferramenta que ele sabia usar, porque ele estava preparado. E ele estava preparado não era só desenvolvendo habilidades, ele estava preparado no relacionamento com Deus. Apesar da sua pouca idade. Ele estava tão preparado e foi tão chocante que nem Saul quis acreditar que ele seria capaz. O mundo, meus irmãos, e as oportunidades vão surgir a todos. Eclesiastes 9:8 diz assim, a sorte, 9:11 diz assim, não é dos ligeiros a carreira, não é dos sábios o pão, nem sempre os velozes são os que vencem, mas a sorte e a oportunidade acontece a todos os homens. A oportunidade é igual para todos. Quem alcança, quem influencia, quem vence, são os que estão preparados. Neemias se preparou. Neemias refletiu. Ele pensou. Porque leia comigo, por favor, aquela frase em branco ali, por gentileza. Vamos lá? Ação sem reflexão gera ativismo inconsequente e improdutivo. Essa frase foi dita pelo Manuel Oliveira aqui num trabalho de planejamento que nós tivemos quando ele esteve conosco uma vez. Eu achei muito oportuna. Ação sem reflexão gera ativismo inconsequente e improdutivo. Talvez você esteja fazendo muita coisa sem produtividade. Sem produtividade. Porque não é o fato de você fazer muitas coisas, não. É você fazer com inteligência. Por isso que também Eclesiastes capítulo 10:10, você não vai esquecer desse texto nunca mais. Salomão escreveu assim: se o machado estiver sem corte, devemos redobrar a nossa força, mas o sábio afia o seu machado. Afiar o machado é preparação. Eclesiastes 10:10. Pense no machado sem corte. Você não tem que fazer mais força para cortar a árvore? Você vai dar pancada na árvore. Mas o machado afiado, uma faca afiada, quando você passa na carne assim, você não precisa nem fazer força. O peso da faca corta a carne. Os sábios vivem uma vida afiada. E esta preparação é tudo que Neemias fez. Ele parou, ele refletiu, ele pensou. Terceiro aspecto de resoluções que vão moldar o nosso destino. Primeiro deles, qual é mesmo? Interesse. Segundo? Terceiro, jejum. Jejum é uma coisa assim que parece também fora de moda, né? Ou tem umas modas novas no mercado. Jejum de chocolate, jejum de Coca-Cola, jejum de andar de bicicleta. Aí você fala para o cara, quanto tempo você anda de bicicleta por semana? Ele fala, não, faz uns 4 meses que eu não ando. Mas eu resolvi jejuar agora. Gente, jejum
é abster-se de alimento e de prazeres, para você se dedicar a Deus na oração e na reflexão, na meditação. Outra coisa que nem sabe o que é mais. Meditar é uma coisa, a gente pensa no monge, né? Não, meditação é para você mesmo. Neemias jejuou e orou por 4 meses. E outra coisa que eu aprendi com Neemias, que esse jejum dele não foi um jejum pautado por uma meta, ele não estabeleceu dias. Ele jejuou até que? Ele não estabeleceu dias. Tem vários tipos de jejum, né? Daniel jejuou 21 dias. Se bem que não está escrito lá que ele falou, vou jejuar 21 dias. Não. Ele começou a jejuar. O texto lá diz assim, Deus aparece a ele e diz assim, Daniel, desde o dia em que decidistes, resolvestes no teu coração separar-me para me ouvir, de jejuar e orar, são ouvidas as tuas orações. Quer dizer, desde o primeiro dia. Olha que interessante. Deus não espera lá no final para ouvir a sua oração. Ele começa desde o primeiro dia que você resolve. E aí ele começa o processo de preparação. Preparação. Porque o jejum faz isso conosco, a oração faz isso conosco. Ela nos prepara. 4 meses de oração intensiva, de jejum intensivo. E uma coisa que eu aprendi com Neemias e algumas experiências pessoais é que o jejum, eu pus 3 palavras aí para despertar você. O desejo de você jejuar. O jejum traz foco. Porque ninguém jejua sem ter propósito. Em tendo o propósito, você pega a nota aqueles propósitos. Você memoriza aqueles propósitos. E isso te traz foco. Você focaliza naquilo. Todos os momentos que você vai iniciar o jejum, você se lembra daquilo. E você ora sobre aquilo. Na hora que você está no meio do jejum, no período do seu jejum, se você está jejuando pela manhã, lá pelas 10 horas, daquela fome, o estômago te lembra. Todo mundo quer oferecer coisa para você comer. Não é? Quando você está jejuando, ninguém oferece nada. Quando a gente não está jejuando na nossa reunião de oração aqui, a Mércia, a Fabiana não oferece pão de queijo, não oferece nada. Mas quando está jejuando, você quer um pão de queijo hoje? Meu Deus do céu, uma tentação. Mas aí você lembra. E você foca, fala, espera um pouquinho. Eu estou focado aqui. Eu estou focado aqui. O jejum traz foco. O jejum traz foco, e isso é do livro que você me receitou, Fabiana, em 3 áreas da nossa vida. Foco interno, foco externo e foco no outro. Quando você está jejuando, o Espírito Santo faz você olhar para dentro de si. Você começa a enxergar, Fábio, dentro de você coisas que você não via. Comportamentos que eram normais até então, agora não são mais. Porque você olha para dentro de si. Foco para dentro. O jejum faz você também ter o foco para fora. Você começa a enxergar as circunstâncias de uma outra forma. As coisas que você não via, você começa a ver. E terceiro foco, você tem foco no outro. Quando a pessoa coloca-se diante de você uma situação, você se compadece dela. Se compadece dela. Você tira os olhos de si mesmo. Então, o jejum traz esses 3 áreas de foco na nossa vida. Segunda coisa que o jejum faz, ele traz a você sensibilidade. Você fica sensível à voz de Deus. Você fica sensível às circunstâncias. Você fica sensível às pessoas. Traz uma sensibilidade. As coisas que você não ouvia de Deus, você começa a ouvir. Você lê a palavra diferente. As letras parece que saltam. As revelações saltam. Há um desejo maior pela palavra. Você não vê a hora de estar com a palavra de Deus. Te traz uma sensibilidade.
Você perde o desejo, você perde as coisas à sua volta, perdem o valor, porque você fica sensível a Deus, você começa a ouvir a Deus. Foi isso que aconteceu com Neemias. Quando ele se propôs a orar e jejuar, Deus começou a mostrar as coisas que estavam dentro dele, mostrar as coisas que estavam ao redor dele, mostrar as coisas, as dependências dos outros, as dificuldades dos outros. Aumentou a sensibilidade dele, e aquilo foi crescendo dentro dele. Foi crescendo dentro dele, e ele falou, não posso ficar com isso só comigo, eu tenho que fazer algo, eu me sinto responsável. Ele não era responsável, mas trouxe a ele uma sensibilidade. Eu preciso fazer algo, e ele começou a orar, jejuar, planejar, pensar, refletir, deitava, acordava com aquilo, porque quando você está jejuando, você bota todo o foco naquela situação. E a terceira coisa que o jejum faz, ele traz a você autoridade. Ele faz com que você se sinta autorizado para. Há uma palavra que o pessoal está usando muito aí esses dias, né? Você se sente empoderado para fazer alguma coisa. Você não sente medo. Você se sente seguro. A autoridade é isso, você sabe o que vai acontecer. Você sabe que a boa mão do Senhor está sobre você. Você sabe, você sente aquilo. Neemias fez isso. Neemias sentiu assim, ele sentiu a autoridade. Jesus lá em Mateus capítulo 17, abra comigo. Vamos saltar lá só para ver esse texto. Tem uma lição importante aqui sobre o jejum que eu queria colocar no seu coração. Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 17. Versículo 14. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e cai na água. Imagina a situação. Eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam libertá-lo. Os discípulos que estavam andando com Jesus já há alguns anos. Respondeu-lhe Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio. Primeira coisa, o texto fala que ele é epilético. Epilepsia, via de regra, não é possessão. Neste caso era. Jesus não orou pela epilepsia dele. Jesus repreendeu o demônio. Por quê? Porque havia em Jesus uma sensibilidade maior do que os outros. Com isso eu aprendo o quê? Muitas vezes você está lutando com as armas erradas. As coisas não funcionam porque você está usando a arma errada. Você está usando a arma errada. Você está fazendo do jeito errado. E as coisas não funcionam. Você está com a chave errada. Ela até entra na fechadura, mas não abre. Ué, mas parece, olha a marca assim, a marca tal, olha a marca da chave, parece igual, você enfia, não abre. Por quê? Você está com a ferramenta errada, você está com a chave errada. Os discípulos aqui nem discerniram que era um demônio. Jesus chegou, bateu o olho e tinha uma sensibilidade mais apurada, porque ele era um homem de jejum, um homem que vivia em consagração. E aí eu estou destacando para você a questão da sensibilidade aqui. Ele bateu o olho e repreendeu o demônio. E este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, né? Porque chamaram de lado, né?
Mó carão ali, né? Perguntaram, por que não pudemos expulsá-lo? Jesus lhes respondeu, sabe por quê? Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Aí ele fez um acréscimozinho de uma chave para eles. Versículo 21. Mas esta casta, esta espécie, este conjunto hereditário, esse tipo, esta qualidade de demônios, não se expulsa senão por meio da oração e do jejum. Quando eu meditava nesse texto, eu fiquei pensando, vendo a cena, né? E eu fiquei imaginando. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que aqueles discípulos, ao orarem para aquele menino, oraram em nome de quem? De Buda, Confúcio ou Jesus? Jesus. E por que não funcionou? Porque há momentos na nossa vida, atenção aqui, que isso aqui é uma chave. Há momentos, circunstâncias na nossa vida que não basta você fazer o trivial, o rotineiro, aquela oraçãozinha de Deus abençoe esse dia, o pão que eu vou comer, te damos graças, e você sai feito um religioso assim, né? Eu sou agradecido a Deus. Aí você vai na hora do almoço, você se levanta a mão para o céu, obrigado por este pão, Senhor. E chega à noite em casa, obrigado por este dia. Olha que crente que você é. Orou 3 vezes no dia. E aí o negócio começa a pegar. Começa a ferver. As oposições vêm, as lutas vêm, as lutas sobre os seus filhos, as pressões no seu casamento, na sua vida financeira, e acontece coisa, você continua na mesma batida. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai sucumbir. Porque certos momentos na nossa vida você tem que dar um plus. Certa casta, certa oposição, certa pressão não resolve apenas com oração sem jejum. Você tem que combinar as duas forças. E não existe forças mais poderosas no universo do que a oração e o jejum juntos. Não existe recurso maior. Ah, eu queria descobrir. Não existe, é esse aí. Usa que vai dar certo. Usa que vai dar certo. Jesus foi lá, repreendeu o demônio. E outra coisa que ele disse para os discípulos. Vocês não têm fé. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês não têm autoridade. Vocês não têm autoridade. Aconteceu algo parecido lá em Atos, capítulo 19. Os filhos de Cefas foram expulsar demônio. Apareceu uma pessoa demoniada, eles viram Paulo fazendo, foram lá fazer. Chegaram lá e terceirizaram o negócio. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam dele. Aí foi terceirizado do terceirizado. Tomaram um pau do demônio e o demônio riu da cara deles. Em compensação, as pessoas pegavam o lenço que estava na cintura de Paulo, o lenço. Jogava sobre os demônios e os demônios eram expulsos. Por quê? O poder do lenço? Por causa de uma vida consagrada. Por que jejuar? Em jejuns muito mais, dizia Paulo. O jejum está permeado por toda a Bíblia. Se Jesus jejuou 40 dias para começar o ministério, você não vai jejuar? Certa caça de demônio, certas pressões na sua vida não vão mudar. Eu sempre me lembro disso, e agora estou numa outra fase da vida, com outros desafios maiores. Mas eu lembro que meus filhos, quando passaram pela adolescência, que o diabo fez tudo para arrancá-los dos caminhos do Senhor. Sabe o que resolveu? Eu falar muito na orelha deles. Você acha que resolveu isso? Eu comecei a quebrar o diálogo com eles, eles fugiam de mim. Lá vem meu pai com o sermão dele.
Chegou uma hora que eu parei de falar. Eu e minha esposa nos unimos. E aí, quando o jejum é em concordância ainda, aí o negócio pega, né? Aí é exponencial o negócio. Lembro de até hoje, foram 2 séries de 40 dias que uma só não resolveu. Tem hora que uma só não vai resolver, não. Mas Deus os preservou. Deus os guardou. Deus os resgatou, os regenerou. Então, meus irmãos, jejum não é algo que dá para você terceirizar. Você jejua por mim, eu pago para você. Você jejua por mim? Como dizia um amigo meu brincalhão, eu estou pagando para um cara dar umas voltas para mim nesse estádio aqui correndo, porque eu estou sem tempo esses dias. Eu estou pagando, ele não vai resolver nada. Você pode pagar o tanto que quiser. É você. É abster-se de alimento. Jesus jejuou de alimento. Só ficou na água 40 dias. Mas em compensação, vivia uma vida de autoridade. Você imagina Jesus tenso? Sem saber direção, sem saber o que fazer? Lembra lá diante do demoniado de Gadara? O cara vivia preso por grilhões dentro de um cemitério. O cara era terrível. Os demônios, legião de demônios. Jesus chegou lá e acabou com a brincadeira. Autoridade. Sabia quem ele era. O jejum promove isto. Última coisa. A oração. Neemias diz no seu próprio diário aqui: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Spurgeon dizia: quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele primeiro coloca o seu povo para orar. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, na sua casa, na igreja, nas nossas famílias, Ele coloca o seu povo para orar. Neemias não colocou o prazo para Deus. Ele começou a orar e jejuar. E foi. A oração não apenas auxilia a colocar nossas vidas em conformidade com a vontade de Deus, mas também nos prepara para receber a resposta. Presta atenção nisso. A oração e o jejum são preparações para que quando a resposta chegar, você esteja pronto. Você esteja pronto. Neemias tomou essas 4 resoluções na vida. E Deus o levantou. Deus deu a ele autoridade. Deus deu a ele sensibilidade. E eu quero desafiar você a ler o restante do livro de Neemias. E você vai ver o que Deus fez. Ele sofreu oposição. Não é porque você começa algo que você não vai ter oposição. Mas ele aprendeu a perseverar porque ele estava preparado. Ele havia se preparado. Quando ele começou o processo de reconstrução, a luta foi maior. Mas ele sentia-se autorizado, com autoridade, respaldado por Deus, respaldado pela bondade de Deus, pela boa mão do Senhor que estava sobre ele. E ele, junto com um grupo de pessoas que se dispuseram a se levantar e restaurar os muros de Jerusalém, muros que se falavam de proteção. 52 dias, toda aquela muralha estava pronta. Porque Deus o levantou. E ele teve interesse, refletiu sobre a situação, jejuou e orou. E esses 4 ingredientes fizeram que ele fosse um conquistador. Se você quer ver conquistas na sua vida, situações mudadas, talvez situações que estejam lá já há muito tempo, algumas delas, talvez você tenha até se acostumado a ela. Deus quer ver mudanças na minha e na sua vida. Vamos ficar em pé?